proposta da ata. Passemos. Agora nós temos, senhores conselheiros, 6 feitos com inscrição, com sustentação oral apresentada. Eu chamo a julgamento o item 54 da pauta. É o processo 1000/2012-79, cuida-se de procedimento de controle interno, relator ilustre conselheiro Cláudio Portela. Requerente é a Associação de Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, requerido ao Ministério Público do Estado do Ceará. Aqui alega-se irregularidades em terceirização de serviços no Ministério Público do Estado do Ceará. Requer que seja determinado prazo para a realização de concurso público e providências para a criação de novos cargos, bem como concessão de liminar, a fim de que seja determinada a sustação de procedimento administrativo que implique em prorrogação de contratos de terceirização. Com a palavra, o ilustre relator para relatório e voto. Obrigado, senhor presidente. Antes, senhor presidente, eu só comunicar e convidar os senhores conselheiros para 2 eventos. Nós teremos no dia 27 e 28 de agosto, em Salvador, um evento da Ação Nacional do Ministério Público, uma parceria da CPE com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, presidida pelo conselheiro Jarbas, que nós vamos discutir a atuação do Ministério Público brasileiro no combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos. E, por fim, um outro evento de 2 a 3 de setembro no Rio de Janeiro, vai ser um encontro em parceria da CPE com a Comissão da Infância e Juventude, também presidida pelo conselheiro Luiz Moreira, que vai discutir as questões relacionadas à educação infantil. Passo agora ao... Conselheiro, é só uma indagação e curiosidade pessoal. Esse da Bahia não será no centro de treinamento da Alemanha, não, né? Não. Inclusive, nós estamos pensando em mandar passar um trator lá para destruir aquilo. A iniciativa será vitoriosa. Com todo respeito à nossa amiga Norma. Pois bem, procedimento de controle administrativo, Ministério Público do Estado do Ceará, irregularidades na terceirização de serviços auxiliares, inspeção pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, determinações, procedência parcial. O requerente noticiou irregularidades na terceirização de serviços auxiliares no Ministério Público do Estado do Ceará, posteriormente constatadas in loco pela Corregedoria Nacional. Duplicidade de trabalhadores terceirizados por empresa, subordinação direta, pessoalidade, sobreposição com as atribuições de servidores efetivos. Essas foram algumas das irregularidades apontadas no relatório conclusivo da Corregedoria Nacional, a qual, no fim, realizou diversas determinações aprovadas pelo plenário do Conselho Nacional. Procedência parcial do pedido para reforçar a obrigatoriedade de a chefia do Ministério Público do Estado do Ceará observar todas as recomendações da Corregedoria Nacional constantes do tópico 56.65 do relatório de inspeção. Vamos para o relatório. O procedimento em epígrafe traz ao Conselho a análise dos seguintes elementos em resumo. Pedidos. 1. Anulação dos procedimentos administrativos de terceirização das atividades de bibliotecário, psicólogo, assistente social, auxiliar administrativo, supervisor administrativo, motoqueiro, técnico de hardware e software, programador, técnico em suporte, analista de sistemas e web designer, todos no âmbito do Ministério Público do Ceará. 2. Determinação ao Ministério Público do Ceará no sentido de limitar a terceirização aos serviços de conservação, limpeza, segurança e transporte, necessariamente no modo de empreitada. 3. Determinação ao Ministério Público do Ceará no sentido de evitar a escolha dos funcionários terceirizados, a subordinação direta e a pessoalidade nos casos de terceirização permitida. 4. Determinação ao Ministério Público do Ceará no sentido de exigir da empresa a declaração firmada pelo empregado, sob as penas da lei, de que não possui parentesco até o 3º grau, inclusive com membros e servidores do Ministério Público. 5. Determinação ao Ministério Público do Ceará no sentido de contabilizar os gastos com terceirização para fins de aferição dos limites de gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, determinação no sentido de adotar providências para a realização de concurso público e criação de cargos públicos. Causa de pedir, vício de objeto do procedimento administrativo relativo à terceirização, pois há indícios de que os gastos vêm sendo maiores do que se as atividades fossem exercidas por concursados. Ocorrência de intermediação de mão de obra,
Atribuições dos terceirizados confundem-se, muitas vezes, com a dos servidores, inclusive no atendimento ao público, elaboração de manifestações para subsidiar processo judicial em conciliações. Ocorrência de subordinação direta. Inexistem supervisores das empresas interpostas, há controle de frequência dos terceirizados pelo próprio Ministério Público, no mesmo sistema de controle de pontos dos servidores, e o Ministério Público convoca terceirizados, concede folga e já instaurou procedimento disciplinar contra um deles. Existe ingerência de alguns membros do Ministério Público para a contratação de terceirizados específicos. O pagamento dos terceirizados não tem sido computado como despesa de pessoal para fins de apuração dos limites de gasto com pessoal. Intimada, a Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado afirmou a dissociação entre as funções exercidas pelos servidores públicos e as executadas pelos empregados terceirizados, aspas. Mesmo que haja uma coincidência parcial de atribuições entre trabalhadores terceirizados e servidores ministeriais que exercem funções relacionadas à área de tecnologia da informação, não há uma equivalência completa das atividades. Fecha aspas. Diz-se inexistir subordinação entre os empregados terceirizados e a administração, aspas. Não há que se confundir, porém, a subordinação com a liberdade que é dada à tomadora de serviço de melhor orientar as atividades que são prestadas. Na verdade, esse contato direto entre o empregado da empresa contratada e o órgão tomador de serviço se mostra necessário, visto que este possui melhor condição de repassar a rotina administrativa do órgão e contribuir para que o serviço contratado seja prestado de forma eficiente. Fecha aspas. Novamente, aspas. Se, eventualmente, no início desta administração, a partir de janeiro de 2012, ocorreu solicitação para a contratação de pessoa determinada, isso se deu em caso pontual e circunstâncias excepcionais, face ao quadro reduzido de servidores, visando tão somente a otimização da prestação dos serviços, cumprindo destacar, por oportuno, que esta prática já restou definitivamente abolida. Fecha aspas. No tocante à classificação financeira dos gastos com terceirizados, informou que, se as atividades desenvolvidas pelas empresas contratadas por este Ministério Público não estão enquadradas no que se entende como atividade fim, estando lícita a sua contratação, não se entende que seus custos deveriam ser reputados como outras despesas de pessoal, afastando-se, por conseguinte, a limitação constante no artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fecha aspas. Novas petições do requerente noticiaram outras irregularidades, todas no tema da terceirização. Na petição de folhas 246 e 248, o requerente solicitou inspeção na unidade local por parte do CNMP para melhor verificação dos fatos. Em despacho, de folha 249 e 250, a conselheira Thaís Ferraz oficiou ao Corregedor Nacional para este contemplasse na inspeção do Ceará as situações noticiadas nos autos. No dia 26 de 9 de 2013, em despacho de folhas 401, o conselheiro Cláudio Portela determinou a apresentação, por parte do Procurador-Geral de Justiça, de plano de substituição dos terceirizados por servidores efetivos no prazo de 60 dias. O Procurador-Geral informou que realizou o concurso e nomeou 64 novos servidores em novembro de 2013, além do que apresentou o projeto de lei ao Colégio de Procuradores de Justiça para a criação de 150 novos cargos. Diz que a criação de novos cargos não traduz certeza de que todos os terceirizados serão substituídos por servidores efetivos. Em nova petição, o requerente informou que, desde a propositura do presente PCA, houve drástica mudança no cenário que justificava a terceirização irregularmente praticada no âmbito do Ceará. É que, em novembro próximo passado, foi ultimado o segundo concurso público para fins de ingresso na carreira, tendo sido nomeado até o momento 60 técnicos ministeriais. Já neste ano, precisamente em 12 de março, foi publicada a Lei Estadual 15536, que criou o cargo na estrutura do Ministério Público do Ceará, dentre os quais 110 são cargos de técnicos. Quando providos tais cargos, serão 160 novos técnicos ministeriais no âmbito do Ministério Público. Existem atualmente 172 terceirizados, dentre supervisores e auxiliares administrativos, em funções que colidem com as atribuições do cargo de técnico ministerial. Nesse sentido, o requerente solicitou a substituição de empregados terceirizados que atuam na área administrativa, na medida em que forem sendo nomeados técnicos administrativos, a começar pela substituição pelos 60 servidores já nomeados. Juntou 9 documentos. É o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência. Qual o voto? Melhor instrumento de análise da situação do Ministério Público do Ceará não poderia haver do que a inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público e seu gabaritado corpo técnico. O recém-aprovado relatório dessa inspeção assim consignou quanto ao objeto destes autos. A partir de informações dirigidas à equipe de inspeção, foram verificadas situações relacionadas aos contratos de terceirização no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará. Dos itens
foram analisados em tópicos. 20.1, subordinação direta. Foi verificada a existência de subordinação direta entre os trabalhadores terceirizados e a administração do órgão. 20.1.2. Ainda em relação aos servidores terceirizados, foram observados indícios de pessoalidade na escolha dos trabalhadores, por meio do ofício 145 da 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, de 2010, uma promotora de justiça, ao solicitar um trabalhador para a realização de serviços gerais, indicou Francisco Moreira da Silva para o cargo e encaminhou, junto ao ofício, o currículo do mesmo. 20.1.6. Os indícios de existência de pessoalidade direta também ocorreram na escolha de diversos outros trabalhadores terceirizados, como, por exemplo, citou a lista de servidores terceirizados. A equipe de inspeção detectou que trabalhadores terceirizados exercem atividades típicas de servidores concursados. Cita o exemplo desses servidores. Conforme informado a equipe de inspeção, existem 59 órgãos ministeriais cujas atividades administrativas são desenvolvidas exclusivamente por terceirizados. A Corregedoria Nacional solicitou esclarecimento sobre como é realizado o controle de parentesco entre os trabalhadores terceirizados e os membros ou servidores do órgão. A unidade se manifestou, aspas, o controle de parentesco entre funcionário terceirizado e membros dos servidores também são feitos por formulário constante na Resolução 37 do CNMP. Não era feito até a inspeção do Conselho Nacional. Atualmente está sendo providenciado o preenchimento de todas as declarações de nepotismo dos terceirizados e demais servidores. São esses os pontos que a Corregedoria Nacional visualizou naquela época, quando esteve lá. A Corregedoria Nacional detectou em loco o que o requerente deste procedimento já havia informado: existência de subordinação direta e pessoalidade entre trabalhadores terceirizados e a administração do órgão, trabalhadores terceirizados exercendo atividade típica de servidores concursados, a ausência de controle de nepotismo nos casos de terceirizados. Deve-se ter em consideração, todavia, que a inspeção foi realizada em abril de 2013. De lá para cá, o próprio requerente informou que houve drástica mudança no cenário. Já neste ano, precisamente em março, foi publicada a Lei Estadual 15536, que criou cargos na estrutura de pessoal, dentre os quais 110 cargos técnico-ministerial. Quando providos tais cargos, serão 160 novos técnicos ministeriais. Ademais, o atual Procurador-Geral de Justiça informou que, aspas, se eventualmente no início da administração ocorreu solicitação para a contratação de pessoa determinada, isso se deu em caso pontual e circunstâncias excepcionais, face ao quadro reduzido de servidores, visando tão somente a otimização da prestação do serviço no âmbito do Ministério Público, cumprindo destacar por oportuno que esta prática já restou definitivamente abolida. Aspas, o controle de parentesco entre funcionário terceirizado e membros ou servidores, através do formulário conforme a Resolução 37 do Conselho Nacional, não era feita até a inspeção do Conselho Nacional. Atualmente está sendo providenciado o preenchimento de todas as declarações de nepotismo dos terceirizados e demais servidores, afirmou o Procurador-Geral. A Corregedoria Nacional, na conclusão do seu relatório de inspeção, fez algumas determinações. A que nos interessa, a de item 52.65, diz: sobre a contratação e utilização de mão de obra terceirizada, objeto de análise do capítulo 20 do relatório, a Corregedoria constatou que na gestão dessa força de trabalho pelo Ministério Público há aspectos irregulares, notadamente os relacionados com desvio de função, pessoalidade, duplicidade de contratação de trabalhador para cargos semelhantes por empresas diferentes e utilização indiscriminada da terceirização como apoio administrativo. Em relação ao desvio de função, foi possível constatar trabalhadores terceirizados realizando recebimento ou certificações como se realmente fossem detentor de fé pública. Além desses, há também os casos de trabalhadora terceirizada Mariana Maia Moura, que atuou como conciliadora no processo administrativo. O trabalhador terceirizado, aí cita elenca uma série de situações exemplificativas. Eu não vou ler porque eu entendo desnecessário. Por fim, houve uma determinação da Corregedoria ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça para que adote medidas administrativas com a finalidade de: a. evitar que as atividades terceirizadas incluam serviço típico de atividade fim da instituição, assim considerados aqueles que não sejam de vigilância, limpeza, atividades especializadas ligadas à atividade meio, dos demais serviços operacionais não relacionados diretamente com a tramitação de processos de natureza administrativa ou judicial. B.
não permitir a utilização de critérios de pessoalidade na escolha dos trabalhadores terceirizados, que devem ou não ser contratados pelas empresas contratadas pelo Ministério Público, adotando as medidas disciplinares contra aqueles que transgredirem essa determinação. C. Delimitar a estrutura de pessoal do órgão com análise detalhada das atividades e responsabilidade de todos os empregos terceirizados em comparação com as atribuições dos servidores estatutários, efetivos ou comissionados, com ampla participação destes, de forma a extinguir os cargos com sobreposição de atribuições ou promover a adequação destes mediante a clara diferenciação das atribuições que sejam parcialmente coincidentes. Para a execução de tal tarefa, é necessário levar em consideração que as atribuições do parágrafo único do artigo 70 da Constituição e as tarefas de revisão, administração, supervisão, orientação, fiscalização, controle e gestão fiquem a cargo dos servidores públicos concursados ou comissionados. Aos servidores terceirizados, a única função de supervisão plausível é a de chefia dos próprios trabalhadores terceirizados. D. Evitar que postos com funções idênticas ou similares sejam contratados junto a empresas diferentes, promovendo as medidas cabíveis para que, no futuro, apenas uma contratada forneça o serviço no aspecto aqui retratado. E, em decorrência da linha anterior, providenciar que as licitações para contratação de serviços terceirizados sejam adjudicadas por lotes, referente a cada tipo de emprego, posto ou serviço. F. Garantir que todos os processos licitatórios de serviços terceirizados sejam embasados em adequado projeto básico. G. Incluir em todos os contratos de serviços terceirizados as tarefas e atividades de controle da atividade a serem realizadas por áreas ou por rotinas diárias, semanais, mensais e semestrais. H. Providenciar para que constem de todas as licitações e contratos de terceirização as respectivas planilhas de custo detalhada para cada posto de trabalho, de forma a evidenciar todos os custos unitários da contratação, inclusive quanto aos encargos e tributos. I. Garantir que todos os contratos de serviços terceirizados sejam pautados pela CLT e por suas próprias convenções ou acordos coletivos de trabalho. J. Promover a revisão da política de remuneração dos servidores efetivos dentro das possibilidades financeiras do órgão, com vista à valorização daqueles contratados meritocraticamente mediante concurso público. K. Orientar a área administrativa para que as licitações para a contratação de serviços terceirizados sejam realizadas mediante pregão eletrônico devido à sua comprovada ampliação de concorrência, redução de preços contratados, transparência e controle social. Complementarmente, propõe-se ainda ao plenário a expedição de determinação ao responsável pelo órgão de controle externo do Ceará para que verifique nos contratos e procedimentos licitatórios a observância de todos os critérios estabelecidos nesta determinação. Verifique se os documentos de declaração de parentesco abranjam o nepotismo cruzado, de modo a assegurar que a declaração inclua o questionamento sobre a existência de parentes em quaisquer outros órgãos da administração pública dos três poderes. Ressalvar na tomada de contas do órgão perante o Tribunal de Contas do Estado as situações que se apresentem em desconformidade com o descrito nesta determinação. Finalmente, devido à grande quantidade de irregularidades apontada pelas equipes de inspeção no aspecto relacionado às contratações de serviço terceirizado, propõe-se a expedição de ofício ao excelentíssimo conselheiro presidente da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do CNMP para a avaliação da matéria. Foram essas as determinações da Corregedoria. Perfeitas a análise e a conclusão da Corregedoria, digo eu, homologadas pelo plenário do Conselho. As determinações contidas no relatório vêm a solucionar os problemas noticiados nestes autos. Além disso, a avaliação a ser realizada pela Comissão de Controle Administrativo e Financeiro poderá aprofundar o debate sobre o mecanismo de contratações de motoristas e a correção da classificação de gastos com pessoal terceirizado nas categorias da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entende-se, portanto, que a análise da Corregedoria Nacional abrange o objeto destes autos e, no que omissa, estabelece boa solução ao enviar a matéria para estudo da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. Em razão do exposto, voto pela parcial procedência do pedido para estabelecer o prazo de 30 dias a contar da ciência desta decisão, para que o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará realize o quanto determinado pela Corregedoria Nacional no tópico 52.65, lido recentemente, exceto quanto aos estudos sobre a estrutura de pessoal e quanto à substituição de servidores, de trabalhadores terceirizados por servidores efetivos, o que deverá ocorrer de forma gradual em até 180 dias da ciência desta decisão. É como voto, senhor presidente. Cedo a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos ao doutor Francisco Antônio Távora Colares, que falará pelo requerente. Com a palavra, excelência.
Senhor presidente, senhores conselheiros, a Associação de Servidores do Ministério Público atravessou aos autos com uma manifestação no qual expressamos nossa preocupação a respeito do resultado da inspeção, do relatório da Inspeção Nacional. Porque há algumas situações que não está suficientemente claro. Prova é que, mesmo após a cientificação do Procurador-Geral de Justiça e transcorrido prazo razoável, as irregularidades continuam ocorrendo, como demonstrei em memoriais que distribuí com os conselheiros na manhã de hoje. Por exemplo, recentemente, no dia 18 de julho de 2014, circulou no Diário da Justiça do Estado do Ceará portaria instaurando inquérito civil público, designando terceirizado para secretariá-lo. No dia 17, um dia antes, circulou no Diário da Justiça termo de ajuste de conduta minutado por terceirizado. No dia 15 de julho, outro inquérito civil público, no qual é designado um terceirizado para secretariá-lo. No dia 20 de julho, circulou no Diário da Justiça provimento da lavra do Procurador-Geral de Justiça, regulamentando a obrigatoriedade da entrega das declarações de bens por parte dos servidores públicos. Consta do rol dos obrigados os terceirizados. Ora, eles estão sendo equiparados a servidores públicos até na obrigatoriedade quanto à apresentação da declaração de bens. Então, se o relatório da Corregedoria Nacional foi suficientemente claro e preciso quanto a funções, por exemplo, desenvolvidas pelos supervisores administrativos e outras funções, não foi em relação aos auxiliares administrativos, que é a grande maioria dos terceirizados, em torno de 120. Então, não está sendo suficientemente claro e preciso, por isso que a associação entende que o objeto não foi suficientemente satisfeito. Outra questão, e é preocupante, é a imagem do próprio Ministério Público, porque, enquanto ele combate, em outras estruturas da administração pública, a terceirização irregular, dentro de sua estrutura, pratica. É o adágio popular que diz que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, é um momento de refletirmos. Esse procedimento é de 2012. Há um ano, mais ou menos, em setembro do ano passado, o relator determinou que o procurador-geral apresentasse um cronograma de substituição, o que não foi feito. Se avizinha uma nova licitação de terceirização, e é quase certeza que essas funções de supervisores administrativos sejam licitados. Então, a SEMPES requer um posicionamento mais claro do Conselho Nacional. Em que aspecto? A mudança drástica que houve no cenário não foi quanto à solução dos problemas, que, como já demonstrado, persistem. Foi na criação dos cargos. Ora, se em setembro de 2012 o Procurador-Geral diz que não tem como abandonar a terceirização, porque não tinha servidores, depois disso daí, depois dessa data, foi realizado concurso público, foram nomeados 60 novos servidores e foram criados mais 110 cargos. Então, aquela necessidade que existia, não existe mais necessidade da terceirização. Então, eu acho que o que a SEMPES requer é que o Conselho Nacional determine, num prazo razoável, eu acredito que seja o prazo de 60 dias, que já foi concedido para que ele apresentasse o cronograma, já decorreu quase um ano e não foi apresentado, que seja determinado que o Procurador-Geral substitua os terceirizados
à medida que forem nomeando os novos aprovados, e que no próximo edital do concurso, o próximo edital de licitação, não faça constar qualquer atividade de apoio administrativo. Por quê? Porque tanto a Lei Orgânica Nacional quanto a Lei Orgânica do Estado do Ceará diz: lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo organizados em quadro próprio de carreira, com cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. O que a SEMPESC entende é que nenhum tipo de serviço de apoio administrativo deva ser desempenhado por terceirizado. E é o que a SEMPESC requer, que seja determinada a substituição, à medida que forem sendo convocados novos aprovados e num prazo não superior a 60 dias, e que não seja mais licitado nenhuma espécie de serviço de apoio administrativo. É como requer. Tua palavra, o ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, os fatos trazidos pelo doutor Francisco Antônio, eles só confirmam o que nós constatamos no processo e estamos determinando que cesse. Segundo, quando o primeiro item, o item A da determinação da Corregedoria, que nós estamos, neste procedimento, estabelecendo um prazo para que seja cumprida pelo Procurador-Geral, diz: evitar que as atividades terceirizadas incluam serviços típicos da atividade fim da instituição, assim considerados aqueles que não sejam vigilância, limpeza, atividades especializadas ligadas à atividade meio, dos demais serviços operacionais não relacionados diretamente com a tramitação de processo de natureza administrativa ou judicial. Talvez o doutor Francisco Antônio não tenha entendido quando ele diz que a decisão não estaria abarcando também os auxiliares administrativos. Aqui não está especificando quais são os terceirizados, nem quais são os cargos efetivos do Ministério Público que são objeto do procedimento que estão os terceirizados fazendo esse trabalho. Esse é o segundo ponto. Então, esse item, por si só, ele abarca qualquer cargo do Ministério Público que esteja sendo trabalhado pelo terceirizado. E terceiro, para finalizar, com a devida vênia, doutor Francisco, ao final da leitura do meu voto, Vossa Excelência, na sustentação oral, apresenta, na verdade, um embargo de declaração à decisão, e eu tenho que dizer para Vossa Excelência que, no prazo regimental, Vossa Excelência poderá apresentar os embargos de declaração, mas não na sustentação oral, porque não é o momento ideal para Vossa Excelência fazer isso. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, esse caso me chamou a atenção. E atenção por duas coisas, porque isso é uma forma de contratação disfarçada de servidores. E mais do que isso, conversando com o conselheiro Jefferson, creio que ontem, e fui ver como é que vinha se pautando o Ministério Público do Estado do Ceará. E tem lá notícias, informações de combate dessa mesma prática nos municípios. Então, como bem disse por quem falou pela parte autora, pelo sindicato, doutor Francisco Antônio Colares, temos que dizer o que fazemos e fazer o que dissemos. Certo? Então, aqui a única ressalva que eu faço é que o prazo que o conselheiro Cláudio está dando é de 180 dias para regularizar isso. Só o ponto da substituição. Sim, da substituição. E, neste caso, não abro divergência, porque trata-se, no caso específico, tem uma particularidade. A procuradora nova do Estado assumiu há pouco, salvo engano. Foi recondução. Foi recondução? Então, 180 dias, Cláudio, para quem já está há 2 anos lá, pode ser um prazo extenso. Faço só essa ponderação, mas se Vossa Excelência entende que analisou melhor, acha necessário 180 dias, ainda assim concordo com Vossa Excelência. Vou ler os votos, então. Com o voto do conselheiro Alexandre Saliba, o relator julga parcialmente procedente o pedido. Exatamente. Presidente, só queria um esclarecimento a respeito do que foi dito na tribuna aqui, que me causou uma certa perplexidade. Foi falado aqui que minutas foram redigidas por terceirizados. Isso é muito grave. Contratação quero saber- disfarçada. Secretariado.
por terceirizado? Minuta, secretariar o promotor numa audiência de conciliação, tudo isso feito treinamento. Os servidores, os terceirizados recebendo treinamento de atendimento ao público juntamente com os servidores, terceirizados batendo o ponto no mesmo aparelho dos servidores. Isso tudo depois da visita da inspeção. Não, a inspeção detectou isso. O procedimento ele é anterior à inspeção. Quando a conselheira Thaís verificou o problema do procedimento e visualizou que ia ser realizada uma inspeção no Ceará próximo àquela data, ela solicitou à Corregedoria que analisasse esses pontos especificamente, se detivesse nesses pontos. Também. Mas pelo que foi falado aqui, essas práticas continuam acontecendo. Muitas delas continuam. Como disse a própria... Exatamente. Como disse a própria requerente, algumas delas, depois do procedimento, melhoraram bastante, mas a grande maioria prosseguiu até a presente data. Seria o caso, então, de se determinar a abertura de sindicância contra o procurador-geral? Porque isso é grave, no meu ponto de vista. Isso é grave. A Corregedoria passa por lá, detecta uma série de irregularidades, ele vem aqui da tribuna, desfia aqui outras tantas irregularidades pós-Corregedoria. A gente tem que prestigiar a atuação da Corregedoria, que passou por lá, detectou e colocou um ponto final, um paradeiro na situação. Se ele vem aqui e afirma que as situações irregulares continuam a serem perpetradas, e Vossa Excelência confirma isso, alguém tem que pelo menos tem que investigar isso aí. Né, lá de trás, né? Eu só tenho uma De dificuldade. lá para cá continuou. Eu só tenho uma dificuldade, conselheiro Saliba, porque o relatório em que demonstra isso foi aprovado, acho que mês passado aqui por nós. E não foi cientificado, não? Então... Sim, foi cientificado para apresentar a defesa, lá logo depois da realização da Sim, foi inspeção. aprovado. É uma questão formal Sim, aqui em maio, nossa, né? mas ele específico, não. Não, eu vou votar aqui pela abertura de sindicância, pelo menos para averiguar a responsabilidade do PGJ lá do Ceará. Acrescentar então, Vossa isso daí ao Excelência voto. acompanha o relator E voto pela abertura de acrescentando sindicância para averiguar isso aí pela gravidade dos fatos. Indago do ilustre Senhor relator presidente. se adequa o voto para a proposta de instauração de sindicância. Eu mantenho o meu posicionamento, senhor presidente. Temos divergência parcial. Eu sou relator do PCA 690 de 2014, também do Estado do Ceará, em que está se abordando também essa temática de terceirização. E aí eu gostaria de pedir vista dos autos, até para ver se existe algum tipo de conexão ou não, para fundamentar melhor. Conselheiro a minha Leonardo, avaliação. Vossa Excelência não entenderia, então, de mandar primeiro sobrestar tudo, porque o meu temor é que a gente peça vista e continue sendo pago. Não seria o caso de sobrestar, poderia ser até dado de ofício a liminar, para sobrestar o pagamento Mas aí é que ou a prática. Mas é o que acontece, conselheiro Walter. Nós poderíamos incorrer na mesma problemática que Vossa Excelência acabou por solucionar em um estado diverso, né? Haveria aí a interrupção dos serviços prestados. Mas para esse serviço tem 180 dias. São os outros. Mas é exatamente a problemática da continuidade da prestação de serviço. Eu me comprometo de trazer esse processo o mais rápido possível, até porque, a depender da contextualização dos fatos, poderíamos aí dar solução, na mesma sessão, de dois processos cujo tema, a priori, né, se demonstram semelhantes. Então, eu peço vênia ao relator, peço vênia aos que já votaram, mas eu gostaria de antecipar meu pedido de vista para melhor análise da matéria. Algum conselheiro pretende antecipar voto? Sim, senhor presidente, eu acompanho o conselheiro Cláudio Portela com o acréscimo feito pelo conselheiro Saliba. Mais? Proclamar o resultado parcial. Após o voto do relator, que julgava parcialmente procedente o pedido, e dos conselheiros Alexandre Saliba e Walter Agra, que acompanhavam o relator no particular, mas que determinavam a instauração de sindicância, pediu vista antecipada o conselheiro Leonardo Carvalho, aguardam os demais.